E olha, os juros que o Tesouro Nacional paga para financiar a crescente dívida pública brasileira segue disparando e atingindo patamares recordes. É para comentar esse cenário e a relação com a dívida pública federal que a gente conversa agora com ele, economista-chefe da MB Associados, o Sérgio Vale. Meu querido, sempre bom ter você por aqui no CNN Morning Call. Seja bem-vindo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Débora. Prazer falar com você também. Sérgio, criatura do céu, Tesouro pagando ali juros de mais de 8%. É uma grande oportunidade para o investidor, aquele mais conservador que sempre opta, né, pela renda fixa, ou isso é a concretização daquele alerta que já vem sendo dado há muito tempo sobre os riscos das contas públicas? Bom, Débora, do lado do investidor é o copo meio cheio, né? Tem uma oportunidade de investimento aí muito clara. Agora, isso é um sinal muito claro e muito evidente de que a gente tem um problema fiscal que está se avolumando ao longo dos últimos anos. A gente está vendo a história fiscal brasileira ao longo do governo Lula agora piorar de forma importante, né? A dívida pública vai ter aumentado até o final desse ano cerca de 12 pontos percentuais, sem guerra, sem recessão, sem nada que justifique isso, porque o governo lá de base não fez um ajuste fiscal minimamente adequado para lidar com essa situação. A gente chega agora em ano eleitoral, o governo está pressionado por popularidade desde o ano passado, já começou a pensar em estratégias e aí começou a usar recursos fiscais e parafiscais para chegar a essa eleição mais bem amparado com a população. E o Congresso também não ajuda, né, Débora? Pautas bombas que estão sendo aprovadas agora coloca em um cenário de preocupação fiscal muito grande para os próximos anos. A gente vê um cenário de 2027 que o Congresso e o Executivo vão ter que dar vários passos atrás nessa gastança que a gente está vendo acontecer nesse momento para fazer um ajuste fiscal que é bem o contrário do que está sendo feito nesse momento. Mas cada vez que o governo e o Congresso fazem movimentos como esses, se piora ainda mais e dificulta a saída fiscal mais adequada olhando para frente. Então, a gente está no momento em que o mercado está vendo isso, está olhando esse fiscal difícil pela frente e está cobrando juros por conta desse fiscal que está ficando cada vez mais complicado pela frente. Sérgio, alguns economistas têm classificado, né, esses juros como assustadores, né? E eu quero entender o que assusta mais o teu ponto de vista. É o tamanho da dívida atual? É a velocidade do crescimento dela nesse momento? Ou é a falta de previsibilidade de ajuste fiscal? Uma taxa nesse patamar, de fato, é extremamente elevada. A gente precisa, de fato, ter essa percepção do que está causando isso, né? Tem, obviamente, aí um cenário de curto prazo de demanda mais forte, que é justamente impulsionada pela política fiscal, crises que estão aparecendo no caso do petróleo, tem El Niño vindo pela frente, uma inflação mais elevada, potencialmente no segundo semestre, ano que vem, a PEC 6 por 1, que dependendo se for feito com muita rapidez, pode ter alguma implicação inflacionária. Então o Banco Central está olhando para frente, 2 anos pressionados de inflação esse ano já 5,5%, ano que vem acima de 4%, e no meio disso tudo o governo aumentando gastos esse ano com o Congresso também. Então, por trás desse cenário de piora da taxa de juros real, está definitivamente essa piora que a gente está vendo na perspectiva fiscal, né, de você conseguir precisar entregar superávites primários nos próximos anos, e o que está sendo montado e construído hoje, na verdade, vai entregar déficits cada vez maiores. A expectativa, olhando 3, 4 anos à frente, a gente ter déficits primários que podem chegar a 2% do PIB, se o governo não fizer uma mudança radical de rota a partir do ano que vem. Então, esse cenário que já era complicado por si só, antes disso tudo acontecer, se adiciona a esses movimentos do governo por conta da questão eleitoral e a pauta bomba que o Congresso agora aprova. Então, é um cenário que, de fato, o mercado está sinalizando para o governo de que, olha, o fiscal está indo numa rota preocupante, precisa ter um desvio. A gente sabe que não vai acontecer em ano eleitoral, mas é uma sinalização muito grande de que 2027 a gente não vai poder escapar, né? E aquela questão, né, Débora? A situação fiscal brasileira, a gente não está mais naquele momento pós-quebra do câmbio em 98, quando o governo Fernando Henrique conseguiu, perdão, aumentar a carga tributária naquele momento, e o ajuste foi feito daquela forma. A gente está no momento agora que o ajuste passa por carga tributária, por mexer nos gastos tributários também, nos subsídios, mexer de forma profunda na estrutura de gastos no Brasil, voltar à questão da Previdência. Cada vez mais que você piora o perfil fiscal que a gente tem agora, mais você precisa fazer ajustes profundos. E essa é a dúvida que fica. O próximo governo vai fazer isso?
Pois é, e aí o questionamento, né, com esses juros rolando desse tamanho, é claro que racionalmente a gente sabe que o Brasil está longe de um cenário de calote, né, mas existe um risco de erosão gradual, né, não só da credibilidade da dívida pública. Aí o meu ponto é, a partir de qual momento a gente deixa de ter somente um problema fiscal e passa a enfrentar um problema de confiança, porque se você começa a enfrentar um problema de confiança, a recuperação acho que é ainda mais difícil, porque o trabalho vai ter que ser um pouco mais árduo, Sérgio. Então, a gente está muito enfrentando essa questão fiscal agora, mas até que ponto isso não pode passar a ser também uma crise de confiança, na tua visão? Olha, Débora, eu acho, na verdade, a gente, de certa forma, já está passando um pouco por essa crise de confiança, né? A gente está falando de uma dívida que está acima de 80% do PIB, que é extremamente cara, e quando a gente olha para frente, o governo está vendo um mundo muito róseo, né, muito suave, programando um primário de 8 bilhões de reais que ninguém sabe como vai acontecer, de onde ele vai tirar. E a expectativa de todo mundo a partir do ano que vem é um déficit de pelo menos 1% do PIB, como está hoje a situação, né? Então, assim, a gente está falando de um cenário em que o governo está descolado da realidade. E coloca nessa percepção, um governo que está descolado da realidade dessa forma, a necessidade de você ter essa percepção de que, olha, a dívida pública está entrando num patamar, de fato, de muito risco, né? O mercado acaba cobrando uma taxa de juros, de fato, mais elevada. Eu acho essa taxa que a gente está vendo acima de 8% em termos reais, chegando a 9%, já é uma sinalização muito grande de desconfiança. E tende a aumentar e ficar mais preocupante ao longo dos próximos meses, porque tem esse processo eleitoral pela frente, né, que coloca o governo e o Congresso também nessa situação de expansão fiscal que a gente está vivenciando agora. Então, é um cenário que, de fato, é preocupante e, passada a eleição, passado o calor do momento eleitoral, e aí quem ganhar, quem quer que seja, vai ter que sentar e fazer uma concentração de esforços nos primeiros 6 meses do ano que vem em relação à questão fiscal. Acho que a questão fiscal não nos abandona, né, Débora? A gente acha que em algum momento a gente vai passar para pautas que sejam mais microeconômicas de reforma de partidas, mas não. O Brasil, a cada governo tem que fazer um ajuste fiscal importante de começo, e dessa vez, talvez mais do que em outros governos no passado, a gente vai ter que fazer um ajuste de gente grande. Senão, a gente vai entrar, de fato, num cenário muito complicado. Só para a gente amarrar aqui o nosso papo, trazendo um pouco, né, também da visão do investidor estrangeiro, né? Se o investidor estrangeiro olhasse hoje para título brasileiro pagando aí inflação mais 8% ao ano, daria para poder esse investidor concluir que o Brasil está oferecendo barganha ou, na verdade, está cobrando aí um prêmio excessivo de risco para poder emprestar dinheiro para o governo brasileiro? Fica uma percepção de risco. Para investidor estrangeiro lá fora, olhar uma taxa desse patamar em termos reais de quase 9% significa que tem alguma percepção de risco nessa economia, que pode fazer com que você tenha, por exemplo, uma pressão cambial vindo pela frente, né? Se tem uma percepção de risco fiscal dessa magnitude, o câmbio é uma das válvulas de ajuste disso. E, de certa forma, a gente já está vendo acontecer, né? A taxa de câmbio voltou ali para os patamares de 5,15, 5,20, muito por conta dessa percepção de risco aqui e lá fora também, né, Débora? A gente não pode esquecer que os Estados Unidos também estão passando por um momento de possibilidade de aumento de juros por conta do cenário inflacionário bastante ruim que eles estão vivendo. Então, tem um cenário de incerteza mundial, né, de inflação mundial voltando a aparecer, que coloca essa percepção de risco de uma forma muito clara, com essas questões domésticas muito evidentes e também as questões internacionais. Então, o investidor estrangeiro olha hoje o mundo, vê o Brasil com essa taxa, que a princípio pode ser atraente, interessante, mas fica preocupado com o que pode ser a consequência na frente em termos de taxa de câmbio, né? Uma desvalorização mais grave que pode acontecer no processo eleitoral ou no pós-eleição, quando não tiver uma sinalização mais concreta de ajuste fiscal, coloca um pouco de indefinição e incerteza em relação a essa taxa. Será que vale investir, dado que eu tenho um cenário cambial complexo pela frente? Então fica um pouco dessa incerteza, né? A gente passou aquele momento que estava vivendo no último ano, de certa forma, que tinha um mar de tranquilidade, a gente estava vendo um cenário que as commodities aqui eram dominantes em termos de atração de investimento, o Brasil, de certa forma, mais calmo em relação ao mundo que estava muito turbulento. A gente vê um fiscal que dá um passo a mais no sentido negativo, uma eleição complicada pela frente, então a gente está entrando num cenário um pouco mais de risco agora. O investidor começa a ter essa percepção também. Perfeito. Economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, sempre muito bom te ouvir por aqui, meu querido. Um ótimo restinho de semana para você. Até mais, Sérgio.
Sempre um prazer, Débora. Até mais.